Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos continuar falando um pouquinho de ética, lembrando da primeira aula, fazendo um pouco de revisão, porque a aula de hoje vai ser para correção de atividade. E só queria lembrar vocês que qualquer dúvida que tenha em relação à numeração das páginas, pode me chamar no grupo ou no privado. Eu estou lá, meu número está lá disponível. Porque algumas pessoas falaram sobre a enumeração não está batendo, a numeração das páginas da apostila. Então, eu lembro que eu fiz com vocês, quem tinha apostila em sala, a gente fez a numeração a partir da introdução. Mas em caso de dúvidas, só me chamar que eu respondo. No privado, então no grupo, tudo bem? Fiquem à vontade. E hoje a gente vai fazer a correção, a aula vai ser de correção da primeira atividade proposta, primeira semana. O conteúdo é sobre bullying, então a gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso. A primeira questão fala: nem toda agressão é bullying, mas todo bullying é uma forma de agressão. Pense nisso e desenvolva o que se pede. Por que nem toda agressão é bullying? Às vezes se diz algo que desagrada a pessoa, que é mal interpretado, que não tem a intenção de machucar as pessoas, fazer com que a pessoa se sinta mal. Já o bullying é uma forma direcionada. O bullying é uma agressão que a pessoa se sente mal e intencionalmente, é feito de forma intencional. E como uma agressão pode se transformar em bullying? Uma agressão que ela tem como as características aquelas que foram estudadas, faz com que a pessoa se sinta mal, constrange a pessoa, intimida, enfim, faz com que a pessoa se sinta excluída. Então, se a agressão tem como consequência essas características, ela pode ser considerada uma prática de bullying. Com base no que discutimos, segunda questão. Com base no que discutimos, responda o que significa o bullying. O bullying é uma palavra que vem do inglês, que é o brigão. Então, o bullying é uma prática de agressão física ou verbal de forma intencionada. As agressões elas são feitas para fazer com que o outro se sinta mal. Pode ser praticada várias vezes, repetidas vezes, com ou mais colegas. E aqui, esse item B, o que envolve as ações de bullying? Opressão, tirania, humilhação, constrangimento. Todas essas ações, são as agressões físicas, verbais, todas essas ações têm essas consequências, né, de intimidação, humilhação, faz com que a pessoa se sinta inferiorizada, faz com que a pessoa se sinta mal. A terceira questão é uma cruzadinha, que não dá pra gente entender aqui, não saiu, para acreditar da apostila de vocês também não. Então, por isso a gente pula essa questão, tá bom? E vamos para a próxima. No caso, a quarta questão. Explique com suas palavras a seguinte afirmação. Um dos princípios éticos é a valorização do ser humano diante da sociedade. Sendo assim, o bullying é uma ação antiética. Correto, o bullying é uma ação antiética, que nós vimos também que a palavra ética ela fala do comportamento do homem na sociedade. Então, se é um comportamento que não ajuda para formar uma sociedade mais harmoniosa, sem conflitos, então é uma ação antiética. O bullying é um conflito. Então, esse conflito que tem consequências negativas não é um bom comportamento. Sendo assim, o bullying é uma ação antiética. E a gente usa essas aulas também para conscientizar das nossas ações enquanto outro, de respeito ao espaço do outro, de respeito à diferença do outro, enfim. Quinta questão. Explique cada uma das características das ações do bullying abaixo. A repetição. Quando o bullying é praticado várias vezes com a mesma pessoa, por dias consecutivos, a pessoa é vítima das mesmas brincadeiras, das mesmas humilhações, das intimidações.
A intenção. O bullying é o que a gente sempre destaca. O bullying, ele tem o interesse, ele é feito com o interesse que o outro se sinta mal. Então é algo intencionado, não foi uma palavra que eu falei e que a pessoa se incomodou. Não, é algo que é feito para machucar o outro, como já foi explicado também. Público. O bullying tem plateia. A gente viu que no caso da internet tem os seguidores, as pessoas que visitam as páginas, e quando ele acontece, por exemplo, nas escolas, em casa, ou então nos grupos sociais, tem um grupo de pessoas para assistir e fazer com que o outro se sinta constrangido quando está em público. Aumentar o constrangimento. E a concordância. O que é essa concordância? A concordância é quando o outro não reage, quando a vítima do bullying, ela não tem nenhuma reação ao ser vítima, ela não impede que aquela prática aconteça. Então ela aceita as brincadeiras, ela se recolhe no cantinho e escuta as brincadeiras de humilhação, escuta tudo, até mesmo sofre agressão física e ela não fala, ela não rebate, não reage. Sexta questão. Como a vítima de bullying deve reagir em situação de perigo? Essas questões não são questões extremamente importantes que nós estamos hoje corrigindo. Qualquer situação de bullying deve ser feito na escola, deve ser direcionado para os professores, para a coordenação, e na nossa família também, em casa, dizer para os pais, enfim, deve pedir ajuda, deve ser dito para um adulto, no caso de crianças e adolescentes também, para os responsáveis. Vamos para a sétima questão. Escreva no espaço abaixo algumas características que as vítimas de bullying podem apresentar. Tem algumas consequências que não são tão boas, como a redução do rendimento escolar, agressividade, fica mais no seu lugar, não interage tanto com a família, excesso de timidez, fica com mais vergonha de se expor, de falar, por ter medo disso ser motivo de bullying. Saúde, problemas na saúde, como problemas de ansiedade, pânico, enfim, são consequências dessas práticas de bullying. É bom a gente voltar nessas consequências para que a gente tenha consciência que essa prática traz danos. Vamos continuar para essa questão aqui. A gente vai responder só esse item A e B, então dá para entender bonitinho. Quais são as características mais comuns do cyberbullying? As características mais comuns do cyberbullying, porque o cyberbullying é algo que é praticado, que não pode ser muitas vezes disfarçando a identidade real da pessoa, tem um público diferente, mas tem uma proporção muito maior, atinge muito mais pessoas, acontece com pessoas que têm mais acesso à internet, enfim, é algo que sai da prática da nossa sociedade real, mas que tem uma repercussão, que tem uma muito maior, uma plateia muito maior nas redes sociais. Qual a diferença entre o bullying e o cyberbullying? O cyberbullying é aquele que é praticado no nosso cotidiano, nas escolas, na nossa família, na nossa vida social, real. E o cyberbullying é uma prática na internet que, como eu falei, pode chegar a ter uma proporção maior, porque, como foi dito também nas aulas anteriores, a internet é um espaço de alcance muito, muito maior. Pode trazer danos, não só maior, também como um eterno, que caiu na rede, difícil de apagar algum vídeo, difícil de apagar alguma foto que cai na internet. Então essa também pode ser considerada essa diferença. Essa questão aqui, dessa questão 11, página 28,
fala sobre dois amigos, que é o Luciano e o Gustavo. Acredito que você já tenham feito a leitura desse texto, que na verdade estamos fazendo a correção. Então, nesse texto tem o Gustavo, que ele usa óculos e ele é vítima de bullying por usar óculos. E o seu amigo Luciano, ele é intimidado, ele é impedido de defender o colega. Eles são ameaçados, só que os dois eles se sentem tão mal nessa situação de bullying na escola que eles são transferidos para outras escolas. E isso tem algumas consequências para eles. Aí eu item A essa questão. Apenas as vítimas diretas de ofensa sofrem bullying? Não. Como no caso desse texto aqui, que ele vai relatar essa vivência de bullying, o seu amigo Luciano, que ele não sofre o bullying direto, mas ele presencia o bullying e isso traz consequências negativas para ele. Então não é só a pessoa que está diretamente ligada à prática do bullying, vítima do bullying, mas quem assiste às vezes não se sente bem, também se sente mal com tudo isso, só que esses amigos, como no caso do Luciano, ele também é intimidado, ele também é ameaçado, ele também é constrangido, então ele não ajuda o amigo e isso faz com que ele se sinta mal. Então não é apenas a vítima direta, mas os outros também envolvidos também podem ser consideradas vítimas. Pelo depoimento, quais as consequências sofridas pelo espectador? A gente vê no finalzinho do texto que ele é transferido de escola, mas que ele também ele tem alguns sintomas como pânico, porque ele tem medo que essa prática possa acontecer na escola que ele foi transferido. Então a consequência aí, como o pânico. Como você agiria se estivesse no lugar do Luciano? Essa é uma pergunta pessoal. Diante dessas ameaças, de que forma você agiria? E o entender, você acha que essas consequências influenciariam toda a vida de Gustavo e Luciano? Com certeza influencia, porque traz traumas para o futuro, traz traumas, medos e angústias para as próximas atitudes, de defesa excessiva, como uma das características a timidez excessiva, as pessoas deixam de se expor, as pessoas deixam de interagir, com medo de voltar a acontecer as práticas de bullying. Então essas consequências são também como as questões ligadas ao pânico, que precisa de tratamento, enfim. Então traz danos futuros. E tem não estou marcando, né, gente? Mas vamos para cá. Mesmo que você fosse amigo de uma vítima do bullying, mas presenciasse uma situação dessa, o que deveria fazer? Em situações de bullying, de ameaça, todos nós sabemos que o que deve ser feito, deve ser dito, essas ações, deve ser chamado a professor, chamado o coordenador, os pais, e relatar o que acontece para os responsáveis, para os adultos. Que ações do cotidiano podem ser identificadas como bullying? Isso são práticas que se vivencia se estivéssemos em sala de aula, provavelmente vocês com certeza iam dar o testemunho de vocês. Em que situações nas redes sociais, em que situações na escola, em que situações em vários contextos. E essa 13ª é uma questão também pessoal e essas questões que foram passadas, elas servem também para a gente fazer uma revisão sobre o conteúdo e repensar também, mais uma vez, uma oportunidade de repensar os nossos comportamentos. Enfim, espero que tenham as questões pessoais, as respostas pessoais ficam aí a critério de vocês. E as que tinham as explicações, espero ter ficado bem claro. E a gente se encontra na próxima aula. Acredito que a próxima aula seja revisão sobre lazer. E fizemos a aula passada do vídeo, foi sobre lazer, então a próxima correção vai ser também sobre lazer. Fiquem bem e até a próxima aula.